Rapazes abençoados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes do canal Verdades do Evangelho. Estou aqui para fazer a explanação da Palavra de Deus hoje, nesse vídeo aqui. Nós vamos falar aqui umas questões a qual eu vim há muitos anos no sistema religioso, na igreja evangélica aí. E estudando a palavra, umas coisas que não condiz com aquilo que se fala por aí. E eu resolvi fazer esse vídeo hoje para nós ver o que está escrito na palavra aqui e o que é fake, como está aqui no rodapé aqui, ó. Não existe na Bíblia aceitar Jesus, isso não tem na Bíblia. Você pode procurar que você não vai encontrar. É fake religioso isso aí. Não tem na Bíblia isso. Mas nós vamos explanar a palavra de Deus. E a questão é, esse negócio de aceitar Jesus é condicionar Jesus à nossa vontade, à vontade do homem. Do homem que decide se aceita Jesus ou não aceita. E isso é diminuir Jesus a uma caixinha, se submeter ao homem, dizendo que o homem que decide se aceita Jesus ou não. E nós vamos fazer um estudo sobre isso. Então, vamos lá para a palavra de Deus, ver o que Deus diz sobre isso. Vamos aí, primeiro em João 15, versículo 16, diz assim, ó: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E quem que escolhe? É o homem ou é Deus que escolheu? Foi nós que escolhemos Deus a aceitar Jesus, escolhemos aceitar Jesus, ou foi Deus que nos escolheu? Aqui a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos Deus, mas sim foi Deus que escolheu. A escolha nunca foi do homem, do ser humano, sim, sempre foi de Deus. Então essa condição de aceitar Jesus, porque ela não está escrita na Bíblia, não tem, e é fake religiosa, porque não existe isso na Bíblia. E quando você diz que aceita Jesus, é condicionar a Deus a nossa vontade. E isso não é o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Criador de tudo e ele é soberano em nossa vida. Então não é nós que decidimos se aceitamos ele ou não, porque ele é o Criador. Vamos seguir em frente aí. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós somos feitura de Deus. Como também nós elegemos nele antes de nós aceitar Jesus? Não. Como também nós elegemos nele antes da fundação do mundo. Ele já nos tinha elegido, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. Então, antes da fundação do mundo, de qualquer coisa, ele já tinha nós elegido, já tinha nós escolhido. Então, não depende do homem aceitar ou não Jesus. Antes de nós nascer, nós já estava decretado aquilo que era para a nossa vida. Então, a soberania de Deus está acima de todas as coisas, não se condiciona o aceitar ou não aceitar. Quem decide não é nós, é eles. Mas a religião ensina que nós temos que aceitar Jesus. Então foi por essas coisas que eu deixei de frequentar uma instituição religiosa, porque não condiz com a verdadeira palavra de Deus. Por isso meu canal se chama As Verdades do Evangelho. Eu estou expondo aqui a verdade que está escrita aqui. Vamos em frente.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da minha vontade. É isso que está escrito? Não é, abençoado. Segundo o beneplácito da sua vontade, é da vontade dele. É ele quem decide, é ele que é soberano, é ele que é sobre todas as coisas. Então, o homem não está condicionado a colocar Deus em um determinado local, ou decidir se aceita Jesus ou não. Que é esse o nosso tema aí hoje. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, ou seja, não é por aquilo que nós fazemos ou decidimos, mas segundo o seu próprio propósito, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Nós nem existia e ele já estava fazendo a vontade dele. Então não é nós que decidimos nada, pessoal. Quem determina tudo, já determinou tudo isso foi Deus. Então aceitar Jesus é dizer que Deus ele é tão pequeno que ele se sujeita ao ser humano. Então esse não é o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço, ele é soberano sobre todas as coisas. Jeremias 1,5, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, isso aí é o homem que decide? Então Deus ele nos conhecia antes de nascer, abençoado. Antes da nossa mãe gerar, Deus já sabia, já conhecia. Então, como é que nós somos, os religiosos aí ensinam que, dando condições a Jesus e nós aceitar ou não aceitar. Então, isso não está determinado, as condições humanas. Você entende isso? Então, isso eles não explicam, não ensinam na religião. Aí. Deuteronômio 14:2. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu. Quem que escolheu? Que o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Quem nos escolheu para ser povo abençoado, eleito de Deus, foi Deus abençoado. Não depende nada do ser humano. O ser humano e os religiosos não entendem o que está escrito na Bíblia. Está aqui, ó, bem escrito aqui, mas eles não entendem, ficam lá condicionando Deus a essas coisas, abençoado. Então, os teólogos nunca vão te explicar isso. João 15:9. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi. Então, antes das coisas do mundo, Deus já tinha nos escolhido do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, nós não estamos condicionados a nada nesse mundo, tudo foi Deus que determinou, que fez. Ele é soberano sobre todas as coisas. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Quem que foi que fez a nossa eleição? Foi Deus, abençoado. Está aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1:4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. É Deus que elege. É Ele que escolhe, é Ele que determina, é Ele que faz tudo. Então dizer que Deus está condicionado ao ser humano a aceitar Jesus porque decidiu, esse é um erro, é um equívoco. Como está escrito aqui, é fake religioso isso. Isso é diminuir Deus, é diminuir Jesus à condição humana.
Então, isso era heresia, moça. Segundo Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Deus elegeu quando? Quando nós aceitamos Jesus? Foi desde o dia que nós aceitamos Jesus? Não. É desde o princípio para a salvação. Deus ele já tinha elegido para a salvação, pessoal. Em santificação de espírito e fé da verdade. Então, nós elegeu desde o princípio. Desde o princípio de todas as coisas, nós já tinha sido eleito, escolhido. Não dependia nada de nós nem sabia que existia, já estava tudo determinado. Mas eles não acreditam nisso, não creem nessas coisas. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino, que prometeu aos que o amam. Então, quem que escolheu? Deus. Foi Deus que nos escolheu para ser rico na fé. Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica. Então, a outra coisa que entra aqui, a religião ensina a se justificar diante de Deus com propósito, com isso, com aquilo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus é quem justifica. Se ele justificou, está justificado para sempre, abençoado. Tem um vídeo aí no canal sobre justificação, a qual já fomos justificados. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos. Ou é pelas obras? É pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se fosse de nós, cabesse a decidir se queria ser salvo ou não, então não dependia de Deus. Não precisava Deus, Jesus, morrer na cruz do Calvário para a salvação. Não precisava. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós praticamos, não depende do ser humano. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é por aquilo que nós fazemos. A nossa salvação não é meritória, abençoado. É por fé e graça. Não adianta tudo aquilo que nós fazer é em vão, não vai mudar nada os planos de Deus. Então Ele é quem salva, é Ele quem justifica, é Ele que escolhe, é Ele que determina. Então a essa questão, a qual nós colocamos hoje, de ir lá na denominação, lá no local, erguer a mão e dizer que aceita Jesus, isso beira heresia, porque é condicionar Jesus ao ser humano, dizer que é o ser humano que decide se quer ou não aceitar Jesus. A qual essa palavra, aceitar Jesus, nem tem na Bíblia, pessoal. Então, mas se vai falar isso dentro de uma igreja evangélica, vai falar isso para esses líderes que se dizem líderes espirituais, que não entendem o que está escrito aqui. Era isso o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. Se inscreve no canal aí, acompanhe o canal para ter mais vídeo aí. E quando sair os vídeos já sair aí, já para vocês aí, beleza? E até mais, e até o próximo vídeo.